Boa tarde, André. Boa tarde. Desculpe o atraso. Não, que é isso? 5 minutos. Não, isso não é atraso. Uma correria maluca aqui hoje. Desculpe. É um prazer em conhecê-lo. Meu nome é Fred Lima. Está sem áudio. Você está me ouvindo? Agora sim. Eu tive a informação que mais duas pessoas da CCPAR iam participar, o André. Eu acho que o Gustavo, né? E o Luiz Eduardo, né? É, o Gustavo deve estar entrando. O Ok. Eduardo, acredito que também está em casa, está doente. Não sei se ele vai O conseguir. teu áudio está muito baixo. Eu tô quase não estou quase te ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo um outro fone aqui, melhor. Tá ok. Só um minutinho. Dá. Melhorou ou a mesma coisa? Agora melhorou. Melhorou? Esse meu fone está meio ruim. Então, André, nós somos a Câmara Setorial de Infraestrutura e Logística, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui da LERJ, né? E o que é o Fórum? O Fórum é um grupo, né? Uma instância aonde a gente faz uma reflexão de todos os problemas do Rio, né? E ele é dividido em 8 câmaras setoriais e um grupo de trabalho. Dentro dessas câmaras setoriais estão reunidos a sociedade civil organizada, a academia, né? E outras instituições, para que a gente possa refletir e, de alguma forma, ajudar o legislativo em algumas questões que são possíveis, né? Então, o Vinícius acabou de entrar aí. Então, é muito importante que a gente esteja sempre antenado com os assuntos de ponta e com algumas reflexões importantes, principalmente para o desenvolvimento do nosso Estado, né? No caso, a ideia, né, de chamar você é que a gente conversasse um pouco sobre a questão do BRT Transbrasil e também do terminal de integração Gentileza, até por se tratar de um local, né, de um espaço onde o terminal está, que é, na verdade, um gargalo, né, dentro do fluxo de trânsito do Rio de Janeiro. E também importante na questão da carga, do transporte de carga em todo o Rio, afetando ali na Avenida Brasil, né? Então, a nossa ideia é que você nos trouxesse informações, nos fizesse uma apresentação, tanto você como os outros dois convidados, e que a gente, de alguma forma, pudesse tirar algumas dúvidas e contribuir, né, auxiliar, né, em alguma dificuldade que a gente possa ter que enfrentar a respeito desse tema. Ok? Tudo bem? Então, Tudo bem. eu não sei se a gente espera um pouco as outras pessoas, se a gente dá uns 5 minutinhos. Eu O que é que você achava, acha? eu achava, se possível, eu agradeço. A gente esperar o Gustavo, que Não, é porque vai esperar o Gustavo e o Luiz Eduardo, né? o Gustavo é o presidente da CCPAR e o Sim. Luiz Eduardo é o meu diretor aqui da Então vamos diretoria de aguardar. engenharia. Tá, ok, então vamos É, aguardar a entrada dos dois. E assim que o Gustavo e o Luiz Eduardo entrarem na sala, a gente dá início. Eu passo a tá. palavra para você. Eu vou.
posso sim, só me apresentar também, não sei se passaram as informações para vocês, mas, enfim, eu sou arquiteto, sou responsável aqui sou coordenador de projetos, né, de arquitetura e urbanismo aqui da CCPAR, e fui responsável pelo desenvolvimento do projeto desde o início, desde 2021, quando surgiram as primeiras concepções, né, do Terminal Gentileza. Tem algumas diferenças, assim, só mais começando a introduzir o tema, né, sem querer antecipar não sei se o Gustavo e o Luiz vão querer também fazer uma fala, mas, enfim, o contrato da Transbrasil é um contrato mais antigo, né, feito junto ao governo federal, ao Ministério das Cidades, acho que na outra gestão do Eduardo Paes, né, e tinha sido iniciadas as obras. Então, assim, era um contrato da Secretaria de Infraestrutura, né? Ainda é um contrato que está sendo tocado pela Secretaria de Infraestrutura. Como que a CCPAR se encaixa nessa história, né? No início dessa gestão, tomou-se a decisão técnica e política, né, de fazer a conexão do Transbrasil ao chegar no centro da cidade através de uma conexão com o VLT e com ônibus municipais, né? Essa discussão da chegada do Transbrasil é uma discussão bem antiga. Eu, como técnico, acompanho ela já há bastante tempo. Já tiveram vários projetos diferentes. Como se chegaria com o corredor do Transbrasil, que é o corredor dos 4 BRTs que tem a perspectiva da maior demanda, né, de passageiros. Hoje, no plano operacional, são 130 mil passageiros dia, né, que é a previsão para o terminal Gentileza. Então, você tem essa demanda do corredor Transbrasil chegando no centro. Então, tomou-se a decisão de fazer um terminal que integrasse o VLT, por uma série de razões, inclusive porque é um modal de transporte no centro de distribuição, né, de passageiros e de conexão com outros modais. Então, aeroporto de Santos Dumont, metrô, Central do Brasil, enfim, barcas, todos esses transportes que chegam no centro. E também com ônibus, ônibus SPPO, que a gente chama, né, Sistema de Transporte por Passageiro por Ônibus, que fariam a conexão com ônibus para a Zona Sul e outras partes do centro que o VLT não atende. Então, à medida que se tomou essa decisão, o mais lógico, né, era que a construção do terminal ficasse a cargo do consórcio VLT carioca, né? Porque, dentre os 3 modais, BRT, VLT e ônibus, o mais de difícil implantação é o VLT, porque precisa de um sistema sobre trilhos, com uma subestação de alimentação de energia própria, tem uma série de restrições do ponto de vista de integração com o tráfego, com o trânsito de veículos, enfim, era com maior complexidade de implantação. Uma vez que a gente dependeria necessariamente do VLT carioca, implantar o modal do VLT, estender ele até o TIG e operá-lo dentro do terminal, achou-se por bem que era mais racional que ele fizesse toda a obra do terminal. Inclusive pegando a obra da estação do BRT, que já estava iniciada, né, pelo consórcio construtor da Transbrasil. Então, fizeram, para fazer, inclusive, um acordo de contas com a União, retirou-se do escopo do Transbrasil esse final, essa ponta do Transbrasil, e transferiu essa parte do contrato para a PPP do VLT, né, que era um contrato já vigente, foi feito um aditivo na PPP do VLT para que ele incorporasse essa ponta do Transbrasil, inclusive incluindo o terminal. Então, por isso, e a CCPAR, como a empresa pública, né, da prefeitura, responsável pela fiscalização do contrato do VLT, ficou a cargo da CCPAR fazer o acompanhamento, fiscalização do desenvolvimento de projeto, de implantação de obra e de gestão, enfim, do contrato, que já era um escopo nosso, né?
Então, é por isso que a CCPAR foi envolvida aí nesse desenvolvimento. Talvez tenham algumas informações que talvez o Gustavo saiba responder melhor do que eu, que dizem respeito, por exemplo, ao transporte na Avenida Brasil, né? Como é que vai ficar a circulação de veículos e caminhões, carga, para conexão com o porto, enfim. Na Avenida Brasil, eu acredito que houve um estudo de impacto viário do Transbrasil como um todo, né? Para a cidade, que não foi feito dentro do escopo da contratação da Secretaria de Infraestrutura, que eu não saberia dizer, né, quais são os parâmetros, enfim, quais são as informações desse estudo de impacto viário, porque a gente acabou ficando restrito à implantação do terminal Gentileza propriamente dito, né? Então, a nossa contribuição no processo foi mais focada na parte de transporte público, né, e da conexão entre os modais. É claro que ali no entorno do INTO, né, e da rodoviária Novo Rio, a gente participou das discussões junto com a Secretaria de Transportes a respeito da circulação viária, né, e de ônibus, enfim, de mobilidade urbana ali no entorno. Enfim, só para fazer uma introdução para todo mundo ficar na mesma página em relação a essa parte contratual. Ok, André. Eu vou, só para fazer um pedido aqui, a todos os participantes da reunião, seria interessante que a gente deixasse o nosso vídeo aberto, tá? Nosso vídeo aberto. E também vou pedir uma desculpa para vocês, a representação da tia Ju, infelizmente, não vai conseguir entrar. O Márcio, que estaria representando a tia Ju, que é a presidente do nosso fórum, ele, infelizmente, não está conseguindo entrar. Então, eu peço desculpas, desde já, da não participação, da representação, né, da tia Ju, tia Ju, né? Eunice, está tudo bem aí, Eunice? Diogo, quem puder deixar o vídeo aberto seria importante. André, você já fez uma introdução. Você gostaria de aproveitar e continuar, afinal de contas, talvez a gente fique um pouco atrasado, não sei. O Gustavo acabou de entrar. Seja bem-vindo, Gustavo. Boa tarde, me desculpe aí o atraso. Não há problema. Perdão. O André já tinha começado a fazer uma pequena introdução, mas eu também vou repetir um pouco o porquê desse convite, né? Gustavo, nós somos o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Esse fórum é um espaço onde existe uma representatividade democrática de todos os setores, iniciativa privada, a academia, a sociedade civil organizada, onde aqui, nesse espaço, a gente faz reflexões e tenta ajudar o legislativo sobre assuntos importantes dentro do nosso Estado, né? É um espaço extremamente de uma importância imensa, né? E esse espaço ele é dividido em 8 câmaras setoriais e um grupo de trabalho. E uma das câmaras setoriais é exatamente infraestrutura e logística, né? E devido ao posicionamento, né, do terminal Gentileza, ali num gargalo de trânsito da cidade, né, onde a gente fica, tem a rodoviária, tem toda uma situação extremamente complexa em termos de fluxo ali, e também da importância do transporte de cargas. A gente pensou em conversar com vocês, até para que a gente possa entender bem esse projeto e até auxiliar no que nos for possível. Aqui dentro do fórum nós temos instâncias extremamente importantes, né, como Firjan, Fetranscarga, CEMUV, ou seja, Tetro, né? Então a COP, a gente tem uma variedade, né? Eu diria assim, uma variedade de condições de auxiliar no que for possível. Mas para isso é necessário que a gente entenda algumas questões para que a gente tenha uma visão clara do cenário, tá? Então, já que você já está aí, acho que a gente já pode começar, não pode, gente? Só me permita, só Gustavo,
Eu Perfeito. estava introduzindo, antes de você chegar, só como é que a CCPAR entrou na história do Transbrasil, né? Como foi feita a separação desse escopo da ponta do Transbrasil, que era um contrato da Secretaria de Infraestrutura, e a gente assumiu muito por conta da necessidade do VLT Carioca É, executar a obra em função da basicamente, complexidade do VLT. essencialmente por causa disso. Assim, a gente, já complementando, André, a gente tem a parte mais, vamos dizer assim, a parte mais exclusiva, né? Parte mais particular assim desse projeto é justamente o VLT. A gente tem o VLT, ele tem um sistema de alimentação elétrica muito peculiar, muito particular, né? Não é qualquer um que faz essa intervenção. Por isso, por essa razão, e o fato da antiga Sedurp, né? Agora se CCPAR, ser a responsável pelo Porto Maravilha e também VLT, e ter tido, né, a gerência desses projetos, achou-se por bem fazer aqui com a CCPAR a continuidade ou o início ou o fim do Transbrasil, depende aí do ponto de vista. Eu diria que é o fim, que é onde ele encontra os outros modais, onde ele se encontra ali com a rodoviária, se encontra com a Francisco Bicalho, se encontra com os ônibus das linhas convencionais. Eu acho, eu não sei, André, como é que vocês, desculpe o meu atraso, realmente eu não sei como é que foi combinado aí a dinâmica anterior, mas eu acho que seria interessante a gente passar alguns pontos, dado principalmente a preocupação que nós temos dessas entidades que aqui estão. Eu entendo que acho que o principal aí, eu acho que a maior preocupação, e é uma preocupação absolutamente natural, é a questão da circulação viária. Acho que principalmente pela questão da carga, né? Dessa questão do movimento de carga, com relação ao movimento de trânsito. A gente entende, depois de pronto, a fase de obra, ela é dolorosa mesmo, não tem muito como dizer para ninguém no mundo que você vai fazer uma obra sem incômodo. Isso, de fato, é ruim, a gente tenta minimizar, mas é praticamente inviável. Mas do ponto de vista da circulação viária, e aí em dezembro agora, né? Já em dezembro, mês que vem, praticamente mês que vem, a gente já vai ter essa primeira abertura dessa novo acesso da Brasil ao Francisco Bicalho. Acho que isso vai ficar um pouco mais evidente, porque vai mostrar uma organização. Mas aí eu sugiro, André, botar aquela imagem de cima do TIG que nós temos, da configuração final, com os retornos, onde vão parar os VLTs, onde vai passar a Avenida Brasil, né? E compartilhar, porque eu acho que ilustrando fica muito mais fácil da gente ver como é que vai ser essa circulação no futuro. Mas já também acrescentando aqui, que a gente vem num esforço muito grande, e aí a minha ideia aqui não é fazer uma propaganda da prefeitura, não, apesar da CCPAR ser um órgão da prefeitura, mas é porque foi inevitável, realmente, quer dizer, a não ser que você queira relevar um problema grave, foi inevitável para essa administração, muito além do que a gente gostaria, por sinal, em termos de problema, reorganizar esse sistema de ônibus da cidade. Leia-se principalmente BRT e ônibus convencionais. Perto do que foi construído, perto daquilo que foi encontrado em 2021, infelizmente. Então, foi necessário fazer uma intervenção muito profunda, aquisições de ônibus, reprogramar todo o orçamento da prefeitura em função disso, porque, pela primeira vez, a prefeitura vai fazer subsídio aos transportes, né, de ônibus, uma coisa que não acontecia antes. Pela primeira vez, a gente está adquirindo os ônibus, pela primeira vez, o sistema de bilhetagem está vindo para o município. Por que o sistema de bilhetagem teve que vir para o município? Por que a gente levou um ano fazendo essa estruturação? Porque isso é tão importante, tão simbólico. Para a gente ter controle daquilo que é gasto, controle daquilo que a gente está subsidiando, medir aquilo que a gente está subsidiando para medir o resultado e medir para onde vai o recurso da prefeitura. Então, isso é parte desse esforço imenso que vem sendo feito aí há 2 anos e meio, 3. Acho que algumas dessas melhorias já começam a ser sentidas na Transoeste e na Transcarioca. E aí a gente vai sentir mais ainda na Transbrasil. Então, digo isso porque
apesar da gente ter uma, vamos dizer assim, o impacto naquela circulação ali da rodoviária, como o senhor bem mencionou, a gente tem também uma melhoria por conta da organização dos sistemas de ônibus, principalmente. Uma redução agressiva do número de ônibus circulando no centro da cidade, uma redução agressiva do número de ônibus que vão entrar na Francisco Bicalho e na Presidente Vargas, principalmente. Então, a gente entende que essa melhoria conjunta, quando operando e quando o VLT estiver fazendo obrigatoriamente essa ligação ao centro da cidade, ou seja, quem quiser chegar ao centro da cidade, obrigatoriamente vai chegar com o VLT e vai chegar com o bilhete integrado, isso quer dizer que o cidadão não vai pagar mais por isso, isso vai ter um impacto positivo mais fácil de ser sentido, inclusive na circulação. Aí, André, se quiser colocar, se você conseguir imputar aí, Vou eu acho que compartilhar. para as pessoas como é que vai ficar. Quer que eu explique? Eu acho que você consegue botar a figura? Então, eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Host disable participant screen. Porque Não consigo. Poxa, que tem que botar a figura. Manda para alguém ou quem for o convocador. Manda para a Priscila. Você. Não sei se a Priscila está. Ok. Quer que eu mande para alguém? Pode mandar para. Tá. A Priscila já liberou o acesso, você mesmo pode transmitir, André. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Pronto. Estão vendo? Aí agora foi. Ótimo. Bom, vou fazer uma explicação aqui a respeito mais dessa questão do fluxo viário ali no entorno direto do terminal, tá? Essa aqui é uma imagem do terminal. Vocês conseguem ver a mãozinha do mouse? Sim. Então, aqui no lado superior direito é a rodoviária, Novo Rio, tá? Aqui, né, o canal do Mangue, que está em azul, desaguando aqui na Baía de Guanabara. Aqui na parte de baixo é o terreno do gasômetro, que restou, né, que foi a desapropriação do terminal. E esse quadrado central aqui é particularmente a parte é o edifício, né, do terminal, que a gente chama de mezanino, que é onde vai ter o transbordo de passageiros entre um sistema de transporte e outro, né? Esse aqui em amarelo é a chegada do BRT, tá? Ele está vindo aqui da região da Avenida Brasil, passando pelo INTO, ele chega aqui pelo lado direito da imagem, pelo lado esquerdo da imagem, desculpa. Essa plataforma toda aqui é uma plataforma de desembarque e embarque, ele vem, gira próximo à rodoviária e volta. Então, essa aqui é a ponta do sistema da Transbrasil. É uma plataforma de 300 metros de extensão, então é bastante grande. Então, como o BRT está operando numa via segregada, né, ele não tem, ele, enfim, trafega sem impacto no restante do sistema viário. Na parte de cima, que tem essa área cinza aqui, é a chegada da Avenida Brasil de quem vai para o túnel Marcelo Alencar, né? Então, todo mundo que está na pista central da Avenida Brasil, que passou pelo INTO, vai ser obrigatoriamente pegar o Marcelo Alencar ou pegar a via lateral que vai dar acesso ao Santo Cristo, tá? Por aqui também vão vir os ônibus rodoviários que vão parar na rodoviária. A rodoviária não vai mudar, a chegada dos ônibus dela vai ser do mesmo jeito que está operando hoje. E também os ônibus que vêm com origem da Ponte Rio-Niterói, intermunicipais, por exemplo,
vão também parar aqui num ponto de ônibus aqui do lado do terminal do TIG e depois continuar na Rodrigues Alves e pelo caminho até o terminal Américo Fontinelli, que é lá do lado da Central do Brasil. Tá? Então, essa chegada no centro vai operar, mas basicamente da mesma forma que ela opera hoje. A pista local da Avenida Brasil, a lateral, né, ela simplesmente vai ser desviada. Essa pista que está passando aqui embaixo do desenho, ela passa por onde era o terreno do gasômetro e conecta com a Francisco Bicalho. Então, na verdade, ela vai funcionar também da mesma maneira como ela funcionava antes, só que com outro traçado, né? E dessa forma se cria-se essa ilha, né? Que o terminal vai ser praticamente uma ilha, né? Entre a pista interna da Avenida Brasil e a pista lateral. Tá? Essa abertura que eu mencionei para dezembro. Essa pista nova, a pista da Avenida Brasil, que cruza aqui o terreno do gasômetro, essa pista que o Gustavo estava se referindo, que vai ser inaugurada agora no início de dezembro. Então, esse fluxo que hoje está interditado e está jogando todo o trânsito para dentro do bairro de São Cristóvão, isso vai voltar a ser operado da forma como se operava antes, com um novo traçado e, inclusive, com a liberação aqui da da Rua São Cristóvão, né? Que vai voltar a funcionar com mão dupla, enfim, como ela funcionava antes do início das obras da Transbrasil. Ela estava interditada recentemente, mesmo antes do começo das obras do TIG, né? E o retorno de quem está saindo do centro, né, e indo em direção à Avenida Brasil. Bom, peraí, deixa eu explicar isso aqui que é mais fácil. Esse aqui é o funcionamento dos ônibus municipais que vão para essa plataforma aqui de baixo do terminal, que é a plataforma dos ônibus SPPO, né, ônibus de linha. Os ônibus que vêm da Avenida Brasil, que são aqui esse traçado laranja, eles entram no terminal. Todos os ônibus que farão parte, que vão entrar no terminal, fazem ponto final dentro do terminal, né? Os que não fazem ponto final não vão entrar no terminal. E eles deixam passageiros, pegam os passageiros e saem, dão essa volta aqui e voltam para a Avenida Rio de Janeiro e a Avenida Brasil. E os ônibus que vêm pela Francisco Bicalho entram também por uma ponte aqui sobre o Canal do Mangue, fazem o ponto no terminal lá dentro e saem, voltam pela nova Avenida Brasil aqui e Francisco Bicalho de novo voltam para a Zona Sul ou Centro. Tá? Então, esse é o binário aqui dos funcionamentos dos ônibus. O VLT está vindo aqui dos fundos da rodoviária Novo Rio. Essa extensão já foi feita, né? Ele cruza aqui o Canal do Mangue e faz as paradas em duas plataformas dentro do terminal. Também tem uma plataforma de desembarque e uma plataforma de embarque. São duas linhas que vão operar aqui dentro do terminal, a linha 1 e 2 do VLT. E aqui é o fluxo viário de automóveis e veículos, né? Quem está na pista interna, né, vai em direção ao túnel Marcelo Alencar, e quem está na pista lateral, foi feita uma nova pista aqui da Avenida Brasil, inclusive com 3 faixas de rolamento, que é um pouco mais larga até do que ela vem com 2 faixas, mas nesse trecho ela já passa para 3 faixas, e aqui ela conecta com a Francisco Bicalho como ela era antes também. Então, é um fluxo relativamente complexo aqui, mas cada um com o seu traçado, suas vias especificadas aqui nesse desenho geral aqui, né? Aqui é só uma foto, já está até desatualizada da obra. E algumas imagens, enfim, não sei se vocês querem ver essas imagens agora, mas discutir mais a questão do fluxo viário, né? Tem alguma dúvida? Não sei. Alguma dúvida? Não, por enquanto acredito que não. Oi, André, boa tarde. Aqui é a Eunice da Já está CEMOV. aparecendo. Oi, Eunice, tudo bem? Tudo bem?
Eu tenho algumas dúvidas, sim. Na verdade, primeiro ponto é se depois vocês vão poder passar para a gente, não é uma dúvida, a solicitação, essa planta, esse fluxo, que a gente não tem essas informações. Uma das coisas que a gente estava sempre solicitando era isso. E aí você comentou sobre o ponto de parada na região do Into, né, para os ônibus intermunicipais. Você tem a localização desse ponto, a capacidade, porque essa informação até hoje nunca chegou para a gente, e uma das dúvidas, inclusive, que a gente tem é porque a gente tem muito passageiro ali, né, que faz integração, as linhas intermunicipais fazem integração com linhas municipais no ponto ali daquela região do Into, e tem muito passageiro intermunicipal que vai para a rodoviária. Então, assim, hoje em dia, a rodoviária tem uma pesquisa, inclusive, que 60% dos passageiros deles chegam de linhas intermunicipais. E a gente não sabe exatamente como vai ser esse ponto, essa integração. Hoje em dia, inclusive, já é muito mal feito, né? Até uma solicitação que já estava na SMTR, porque muitas vezes eles descem ali embaixo do viaduto, porque é o ponto mais próximo, então é um ponto oficioso que a gente fala, né? Então, assim, não é um ponto, praticamente não é um ponto legalizado, mas é onde eles descem, porque é o mais próximo da rodoviária. Então, assim, é uma oportunidade da gente também arrumar o ponto para o acesso à rodoviária, e a gente tem muita preocupação com essa questão da capacidade dos pontos, né? Que por mais que a gente saiba que você rearruma as linhas, você ordena, na verdade, você, nesse primeiro momento, você ainda vai ter muita coisa funcionando ao mesmo tempo, né? Então, assim, a nossa preocupação, a gente nunca teve acesso aos estudos, o último estudo que a gente teve foi um de 2021, que eu acredito que esteja desatualizado, e não tinha, aí você comentou até que não foram vocês, mas que teve um estudo de impacto viário. É uma coisa que a gente também sempre pediu, a gente nunca viu esse estudo de impacto viário, né? Então, assim, a nossa preocupação é essa, é a questão da capacidade do ponto, é a questão que, às vezes, você pode, de repente, tentar reduzir um pouco o acesso ao carro, enfim, tentar ter uma fluidez ali. É claro que a prioridade é sempre transporte público, mas a gente não pode esquecer que, num primeiro momento, não é todo mundo que entra e o intermunicipal não está entrando, né? Então, assim, o intermunicipal ele não vai ter acesso ao TIG, pelo que eu estou entendendo, ele vai ter que ficar do lado de fora, mas se o passageiro intermunicipal quiser se conectar de uma forma digamos assim, de até mais rápida, ele vai ter que acessar o TIG. Então, assim, a gente tem que ter preocupação com essa integração, com tudo isso, né? Então, esse é um ponto que eu fiquei preocupada aí quando você me falou. E o outro, quando você mencionou aqui a questão da pista lateral da Avenida Brasil, que ele passa aqui por trás, nesse fluxo branco, né? A gente vai ter ponto aqui nessa lateral, porque eu também tenho linhas paradoras que vão precisar fazer essa integração, né? E aí... Vou explicar um pouco para fora do terminal, que eu acho que é a preocupação mais direta, né? Os ônibus intermunicipais que vêm aqui que vão, a maioria deles provavelmente para o Américo Fontenelle, né? Aquele ponto de ônibus próximo à rodoviária, que é oficioso, né? Como você disse, na verdade ele vai ser oficializado. É o ponto mais próximo mesmo, eu acho que de fato é o mais fácil de acessar o terminal e a própria rodoviária. A gente vai o que foi contratado do VLT não é especificamente o terminal do Gentileza. É um entorno, é uma mancha que inclui uma área de reurbanização que vai desde o Into até a Francisco Bicalho, até atrás da rodoviária. Ela é maior do que o terminal, né? Inclusive a Rua São Cristóvão. Então, tem uma mancha, tem um buffer em volta do terminal que vai ser todo reurbanizado. Tá? Então, esse ponto vai ser oficializado, refeito, com toda a conexão dele com a rodoviária, todas as calçadas em volta da rodoviária vão ser reurbanizadas. Essa conexão aqui com a parte de trás da rodoviária, desde onde foi puxado os trilhos do VLT até o terminal, toda a rua Comandante Garcia Pires vai ser toda reurbanizada também. Então, todo o acesso do terminal vão ter 3 acessos diferentes por rampa, com acessibilidade, enfim, para você dar a capacidade para o passageiro, estando onde ele estiver, ou vindo de onde ele estiver vindo, para ele acessar o terminal da melhor forma possível. Quem está chegando pela pista central
vai ter um ponto no Into, né, do lado da estação do BRT do Into, ele já está até, acho que executado lá, inclusive com um semáforo para poder fazer o cruzamento do pedestre, para quem quiser ir para o Into, propriamente dito, né? E na pista local, aqui na nova Avenida Brasil, nessa quadra do gasômetro, vai ter uma baia de, se eu não me engano, vai ter 200 metros de extensão essa baia aqui. Porque vai ter tanto para ônibus intermunicipais, como para linhas municipais também, que não vão fazer ponto final dentro do TIG. Então, os ônibus que não fazem ponto final vão passar pela Avenida Brasil e vão parar nesse ponto que está fora do terminal. E você vai ter em cada ponto dessa calçada acessos para o terminal. Quem quiser, enfim, pegar VLT ou pegar BRT ou ônibus lá dentro, você tem uma conexão totalmente integrada, né? E também na Francisco Bicalho, porventura, quem quiser também descer na Francisco Bicalho e pegar um intermunicipal que esteja voltando para casa no final do dia, vai também ter enfim, toda a comodidade de ter uma área reurbanizada, inclusive sem automóvel, né? Porque aqui o VLT ocupou a rua, né? A pista de automóveis aqui do lado da alça de subida do gasômetro, o VLT acabou ocupando a pista de carros. Então, a maioria dos ônibus vão subir aqui para o viaduto do gasômetro para conseguir descer lá no Into, para fazer ponto lá no Into. Então, assim, essa preocupação da reurbanização do entorno também tem a ver com a criação dessa melhoria da qualidade urbana ali para todos os moradores do entorno, né? Tem vários empreendimentos residenciais que estão surgindo aqui no entorno da rodoviária, e também para os passageiros de conexão de intermunicipal com ônibus municipais e VLT. Tá, só fazer uma pequena complementação aí, Dedeco, e até acho que é interessante para Eunice. É de nosso interesse, Eunice, o seguinte: a gente acho que quem passa ali tem acompanhado a obra do Transbrasil, que já se alonga há bastante tempo, né? Que agora, enfim, tem essa previsão de finalmente, agora em janeiro, né, tá concluído. Então, é de nosso interesse, interesse da prefeitura, que os intermunicipais também utilizem, porque a infraestrutura vai estar instalada, independentemente de ter sido uma obra da prefeitura ou não. Quanto mais ônibus circularem ali, melhor a fluidez na Avenida Brasil. E aí também era uma discussão lá atrás, Eunice, e aí uma coisa que não se evoluiu no governo do Estado, talvez aí você talvez possa até me precisar melhor, que também já foi de interesse do município, inclusive já conversado com o Estado, da utilização do terminal pelos intermunicipais, que também melhoraria a organização desses veículos. Na verdade, Gustavo, isso foi sempre uma. Eu até vou até pedir desculpa para vocês, eu estou sem vídeo porque eu precisei mudar o computador aqui, não estava funcionando o outro, então estou só com áudio. Na verdade, assim, a gente sempre solicitou, né, usar a calha, porque sem dúvida nenhuma, independente da discussão, que era aquela discussão institucional, se vai haver ou não corte das linhas intermunicipais nos futuros terminais Missões e Margaridas, a utilização da calha é de extrema importância, porque ela está substituindo a faixa seletiva e você precisa ter aquela conexão direta e tal. E, claro, que do ponto de vista da prefeitura, o investimento de uma infraestrutura é bom realmente que seja ocupado e que você consiga trazer os passageiros. A gente sempre fala, né? O passageiro é intermunicipal, mas ele está vindo para a economia do Rio de Janeiro, né? Então, assim, é isso. Então, é dar velocidade. A questão de ter a utilização terminal TIG, sempre foi a dúvida se eles entrassem no TIG, se eles não poderiam ir até a central, porque talvez não tivesse a conexão de como você sairia do TIG para acessar o Américo Fontinelli depois. Porque realmente o ideal, você tendo uma infraestrutura de terminal, seria o intermunicipal também poder usufruir, porém, o que sempre nos disseram era: então, você tem que morrer no TIG. E a gente ainda tem uma grande parcela que vai até o Américo Fontinelli, né? E a gente sempre fala assim, na verdade, é óbvio que seria interessante, ele pega o VLT e chega na central, mas ele pode já ter gastado a perna do bilhete único dele lá na origem, ele pode estar precisando ir para a Zona Sul, enfim. Tem a questão do custo envolvido também,
né? Que muitas vezes ele não vai ter mais essa passagem e tal. Então, isso nunca ficou muito claro. Se a gente poderia entrar no TIG para fazer o atendimento e seguir o itinerário comum, se seria uma opção, se não seria uma opção. Então, acabou que o que chegou para a gente o intermunicipal está fora, tanto do terminal quanto da Transbrasil, no sentido de planejamento, digamos assim, não de usar a infraestrutura, mas aquela ideia inicial de planejar, de cortar nos terminais, para os terminais de ponta não vão ser feitos, então, nesse primeiro momento, eles podem usar a infraestrutura. Né? Bom, só complementando, a gente Sim. teve uma reunião sobre isso, sobre esse assunto não, sobre o Transbrasil ontem, em que, enfim, né, abordamos vários dos assuntos, enfim, tudo que impacta, enfim, prazos, obras e detalhes, inclusive essa questão da contagem de veículos. Aí é uma coisa que até você pode nos ajudar, Eunice. Infelizmente, a gente teve que fazer uma contagem mecânica, a gente botou duas pessoas da Sete Rio fazendo uma contagem manual dos veículos que passavam pela Avenida Brasil. Botaram 2 funcionários do Sete Rio lá o dia inteiro numa passarela para fazer essa contagem, porque a gente não conseguiu obter do Estado os dados das linhas que passam, em que volumes e horários. Então, a gente fez essa contagem manual para justamente nortear algumas das nossas decisões da obra, recentemente até, da Transbrasil. Eu acho que isso impacta diretamente no Terminal Gentileza também. E aí, um outro ponto sobre a questão da tarifa, ela é uma tarifa que já tem, o Estado já tem o Estado já tem a interligação com a unidade tarifária com o VLT. Então, assim, diferentemente do metrô, que é a gente pensar uma nova comunicação, que é a gente pensar uma nova ligação, que é um novo custo, vamos dizer assim, essa conta já está feita, né, Eunice? Assim, é algo que já opera. Então, assim, Mais ou menos, né? Porque, assim, na verdade, fácil. ele já pode, né, usar realmente a integração pelo bilhete único intermunicipal, mas a questão é só se, imagina, é um cara que vem de dentro de Magé, e aí ele vem com uma linha municipal, tem que vir até o Washington Luiz para pegar uma linha para o Rio. Então, aí ele já queimou o bilhete único intermunicipal dele. Então, assim, quando a gente pensa um pouco no intermunicipal, a gente não pode esquecer que ele já pode ter gastado a perna dele de integração. Então, essa questão aí sim, um arranjo institucional do Estado com a Prefeitura para viabilizar esse deslocamento central, enfim, uma transferência, mas que isso até hoje também não chegou ao seu acordo. Né? Então, assim, é só mais uma ponderação que é excelente a gente ter um deslocamento de alta qualidade, mas não podemos onerar o passageiro de obrigá-lo a ter que pagar uma outra passagem, enfim, tudo isso, né? Agora, Gustavo... Deixa eu só entrar aqui um instantinho. Só para a gente organizar um pouquinho, para a gente não monopolizar muito o assunto, que tem mais gente querendo falar. Então, quem quiser já pode levantar a mãozinha. E uma outra coisa, só para deixar registrado, tem uma pessoa querendo entrar na reunião com um iPhone, a equipe não sabe quem é, então a gente não está deixando entrar. A gente fica meio receoso com essas tentativas de entrada, né? Então, se souber, se for alguém da tua equipe, Gustavo, depois você me avisa. Nossa, ok. Então, eu não vou deixar entrar porque André mesmo. pode estar problema. Tá ok? Então, Eunice, desculpe eu ter interrompido a sua fala. Eu só vou responder ao Gustavo e desculpa, eu que estou falando demais. A gente passou, Gustavo, na época o Bernardo ainda era o subsecretário, a gente passou a listagem de todas as linhas com as frequências. Então, assim, podem procurar novamente a gente quer contribuir, foi o que o Fred começou falando, né? A gente tem aqui a exposição, a gente quer mais participar, entender como é que está o projeto, porque, assim, a nossa preocupação realmente é o viário, é o impacto que a gente vai ter, o tempo de viagem e tudo isso. Mas, enfim, daqui a pouco eu volto. Desculpa aí a monopolização, Fred. Nada, Eunice, que é isso, é a empolgação. Tá certo. Júlio, você queria falar alguma coisa? Eu gostaria, sim, aproveitando aí que o Gustavo, depois ele acabou complementando a fala do André e falou, né, desse resgate que está ocorrendo aí por parte da prefeitura, né, que nos últimos anos aí está conseguindo, né, tocar obras aí que ficaram muito tempo paradas,
Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o André, aí não sei se o André ou o Gustavo poderiam responder. Qual o tipo de equipamento que vai operar no corredor Transbrasil do BRT? Vai ser o monoarticulado de 150 passageiros ou o biarticulado de 250? Por hora a gente não tem previsão de biarticulado, não, Só o mono. Mono. Tá. E aí uma outra coisa que eu pergunto até em cima dessa questão, Gustavo, é o seguinte, a gente sabe que em vários corredores aí de operação no sistema BRT, que é um sistema exitoso, começou lá com Jaime Lerner na década de 70 em Curitiba, e assim, é um projeto fantástico. A gente percebeu antes dessa mudança de chave que a prefeitura promoveu, né, de trazer ônibus novos, inclusive com configurações diferenciadas para aquelas linhas de menor deslocamento, a gente percebeu que várias delas estavam com sobrecarga de linha, ou seja, você tinha um fluxo, né, uma procura muito maior, que no primeiro momento eram pessoas que não utilizavam, mas dadas características, qualidade do serviço prestado, acabaram optando por utilizar o BRT. Considerando que o BRT já está atrasado, né, ele era para ter sido entregue para as Olimpíadas, e até um pouquinho antes, né, havia promessa lá para a Copa do Mundo, e que hoje está sendo entregue nessa configuração, por que não se pensou já numa escalabilidade de botar esse ônibus biarticulado? Bom, eu não sou um engenheiro de transportes, tá, Júlio? Eu vou Eu te, também não, eu sou administrador, por isso eu que eu vou te estou te responder, perguntando. vou te responder assim, com base, claro, naquelas discussões que eu participei lá na ocasião, tá? É, só a primeira delas é o seguinte: o Transcarioca ele já não era uma obra na época para a Copa do Mundo. O Transcarioca não, desculpe-me, o Transbrasil. Ele não era uma obra para a Copa do Mundo. Ele era uma obra, inclusive, iniciada em 2014, que deveria ter durado 36 meses. Ele deveria ter durado até 2017. As obras para a Copa Olimpíadas eram a Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. Transolímpica, claro, por razões óbvias, né? A ligação de Deodoro, uma ligação vertical Deodoro à Barra da Tijuca, por conta também dos jogos. Mas essas três eram as essenciais. Naquela ocasião em que você tinha os ônibus operando, para que você tenha uma ideia de ordem de grandeza, tá? Naquela ocasião, em 2016, pós-Olimpíada, nós tínhamos 400 ônibus no total, funcionando, em plenas condições de funcionamento. Antes, e aí até a pandemia, em que a gente tem um baque no sistema de transporte muito grande, de fato, Transcarioca sofreu não, é um aspecto positivo. O Transcarioca recebeu um número de passageiros bem próximo do teto, vamos dizer assim, do teto operacional. Ou seja, muita gente passou a usar o Transcarioca por conta da redução, conforto, como a Eunice mencionou, conforto, tempo de deslocamento. O que aconteceu depois disso, não só a pandemia, mas aí não tem muito jeito da gente fugir de uma questão política, infelizmente, mas a pandemia também atrapalhou muito, mas também a gestão do prefeito anterior não tomou o cuidado que deveria. Em 2021, para que você tenha uma ideia da ordem de grandeza, a gente saiu de 400 ônibus para 120 ônibus, que nesse período de tempo não sofreram qualquer manutenção. Então, a gente teve a frota reduzida a 30% daquilo que ela existia para uma demanda, que se essa demanda retornasse aos patamares pré-pandêmicos, a gente teria aí, de fato, uma crise maior do que a que teve, do que a que existiu. A gente já teve uma crise significativa de hiperdemanda, porque os ônibus, né? Desses ônibus, como é que nasce essa questão da necessidade de reinvestimento? Desses ônibus, 120, conseguiu-se com algum canibalismo chegar a 180, e quando a gente partiu para a questão, né, a prefeitura partiu para a questão de comprar, adquirir os ônibus, a gente tinha uma mudança de tecnologia de Euro 5 para Euro 6, todo o Euro 5 já contratado e nenhum Euro 6 contratado até então. E nenhuma das empresas grandes, nenhuma, Volvo, Scania, Mercedes, nenhuma delas havia sequer iniciado o processo de homologação, que leva aproximadamente 8 meses. Essa foi a razão de parte desses ônibus só está chegando agora os Euro 6 homologados. Enfim, e aí agora, com a inclusão do Transbrasil, além dos 400, a introdução de outros 300 ônibus no sistema. Respondendo de mono para bi,
você tem um ganho considerável no fluxo de passageiros do mono para o bi articulado. Porém, se você tem a possibilidade de trabalhar com um intervalo e usar o mono, você tem um custo de operação, uma maleabilidade desse equipamento muito maior do que o bi. O bi, de fato, ele é excepcional em situações de carregamento incessante, vamos dizer assim. O pico-hora sentido não é comportado pelo mono. Como a gente tem um pico-hora sentido, né, que é o que mede, que é o que define a sua frota naquele momento, comportado pelo mono articulado, foi isso que norteou a decisão do mono e não do bi articulado, com redução de intervalo se necessário. Ok, obrigado. Luiz Roberto, você quer falar alguma coisa? Não estamos te ouvindo, Luiz. Tá mudo. Agora tá. Roberto, o seu áudio está com algum problema. Mas eu estou com o fone ligado. Não, Luiz? eu acho. Está ouvindo? Eu estou com o fone ligado. Está muito baixo. Vou aumentar. Eu acho que essa questão da integração do terminal de despesa com o VLT é uma questão antiga. Tá picotando e está muito ruim seu áudio, Luiz Roberto. Então, tudo bem. Então, não vou conseguir falar. O áudio está funcionando. Eu acho que essa questão da integração do terminal de despesa. A gente não está te escutando. O terminal. Luiz, não estamos te escutando. Então, Se você escrever no chat, a gente lê a pergunta e... Tá? Eu vou passar, enquanto isso, para o Sérgio. Ô, Sérgio? Sérgio? Oi, Fred. Está me escutando? Pode falar. Então. Tá. Boa tarde a todos. A pergunta é para o Gustavo ou para o André. Meu nome é Sérgio Viana, eu sou da FETranscarga. A preocupação com a inauguração do Terminal Gentileza e o funcionamento do BRT Transbrasil é que nós tivemos uma informação ainda não oficial de que os caminhões para transporte de carga seriam obrigados a transitar somente pela pista lateral e não pela pista central. Isso aí nós temos, como o porto funciona 24 horas por dia, nós temos uma média atualmente em torno de 1.200 caminhões circulando na Avenida Brasil. E a nossa preocupação é que crie um gargalo no transporte de carga se os caminhões forem obrigados a transitar somente pela pista lateral. A nossa sugestão é que os caminhões tenham a opção de também transitar na pista central, desde que seja aberta uma agulha, que nós já solicitamos à Prefeitura, inclusive, após o Hospital de Bom Sucesso, que é a entrada ali para a linha amarela, que seja aberta uma agulha da pista central para a pista lateral, para que os caminhões possam acessar o viaduto para ir para dentro do Porto do Rio. Então, eu gostaria de saber qual é a informação que vocês poderiam dar para a gente nesse sentido. Porque se os caminhões ficarem só na pista lateral, tem uma grande chance de dar esse gargalo, de se tornar um engarrafamento diário e, com isso, facilitar ainda mais o roubo e o furto de cargas, né, que nós já temos aí um número elevadíssimo aqui no Rio de Janeiro. Ok? Sérgio, vocês usam o acesso para o porto no portão 24, ali na Avenida Rio de Janeiro, ou vocês usam o acesso pelo Caju, o principal acesso para o porto? Não, hoje em dia o portão 24 ele não tem mais o acesso. A partir do momento que foi inaugurado aquele viaduto na Avenida Brasil, em frente à
a antiga refinaria de Manguinhos, que vai para dar acesso ao porto. Então, o acesso dos caminhões, eles vêm pela Brasil, sobe esse viaduto e vai acessar no portão, acho que é o portão 32, lá dentro do Caju. Então, o 24 ele não tem acesso mais de caminhão por lá. Não. Eu particularmente não sei informar como está a distribuição do fluxo de caminhões na Transbrasil, na Avenida Brasil. Não sei se o Gustavo tem alguma informação, porque a minha atuação está mais focada aqui no terminal Gentileza mesmo, né? Ao longo da Brasil, talvez o Gustavo tenha alguma informação a mais. Sérgio, desculpa, é porque eu também fui interrompido aqui, a sua fala estava um pouquinho cortada. Me explicita novamente, por favor, a sua preocupação na circulação do caminhão aqui exatamente nessa altura. Perdão, que eu não consegui me entender. Perdão. Então, Gustavo, com a abertura aí, o funcionamento do BRT Transbrasil e o terminal Gentileza, nós tivemos uma informação que não é oficial, que os caminhões serão obrigados a transitar na pista lateral. Se isso acontecer, nós entendemos que vai existir um gargalo, um eterno engarrafamento ali na Avenida Brasil, por conta da movimentação dos caminhões. Hoje nós temos em torno de uma média de 1.200, 1.300 caminhões circulando na Avenida Brasil por dia. O porto é 24 horas, né? E a nossa sugestão é que os caminhões possam andar tanto na pista central como na lateral. E para isso a gente precisa de uma agulha logo após o Hospital de Bom Sucesso, que é a entrada ali da linha amarela, que tem sempre um engarrafamento de carro de passeio. Os caminhões vêm pela Avenida Brasil, pista central, eles conseguem acessar essa agulha depois da entrada da linha amarela, para eles poderem acessar o viaduto que está em frente à refinaria de Manguinhos. Certo. Que esse viaduto hoje dá acesso aos caminhões para entrar lá pelo portão 32, que não é mais pelo portão 24 ali do INPO. Então, a gente gostaria, a sugestão é essa, né, que seja feita uma abertura dessa agulha, que já foi solicitada à prefeitura anteriormente, inclusive, Tá bom. e que os caminhões possam circular tanto na lateral como na central, porque essa limitação dos caminhões só na lateral vai criar, no nosso entendimento, um gargalo muito grande, facilitando até o aumento do roubo e furto de carga, né? Com os caminhões parados ao longo da Avenida Brasil, principalmente naquela região ali, que é uma região de muito conflito ali de usuário de drogas, né? Uma série de situações ali que o dia a dia ali é muito ruim, né? Com relação a esse aspecto, né? Tá. Muito ali, inclusive, tem um centro de cracudos ali naquela região, né? Com uma concentração de usuários de crack ali naquela região também, né? Na altura de Bom Sucesso. Perfeito. Sérgio, isso aí eu preciso, de fato, checar com o transporte, tá? Com I7 Rio. Não vou te dar uma resposta precisa sem antes conferir isso com a 7 Rio, tá? Principalmente essa particularidade com relação a esse ponto da linha amarela, que eu concordo com você, que é um ponto de gargalo ali, de muito entrave ali na Avenida Brasil, sim. Se houver necessidade, Gustavo, da gente fazer uma reunião presencial, da gente se reunir aí com vocês, é só acionar aí o Fred pela Câmara Setorial e que ele me avisa e a gente faz o contato. A gente pode sentar com vocês, explicar com mais detalhes, né, a nossa operação, essa necessidade do acesso ao porto, né? O porto ele funciona 24 horas e a gente tem os horários, né, de atendimento, de carga dos caminhões. Então, isso tudo a gente pode até explicar com mais detalhes e trabalhar em conjunto no sentido de colaborar com vocês para que esse projeto tenha êxito assim, mais de 100%.
porque vai facilitar muito, né, o morador lá do final da Avenida Brasil a ter acesso ao centro da cidade. A gente visualiza isso, que é uma conquista, né, para o pessoal, mas a gente está preocupado com o outro lado, que é o lado produtivo, né, o lado operacional, que é a carga. Então, a gente está à disposição para colaborar, ok? Muitíssimo obrigado, Sérgio. Muitíssimo obrigado. Mas, assim, é uma preocupação, enfim, ultra mais do que legítima e que eu vou levar a SMTR, porque, assim, a gente agora tem, por exemplo, amanhã mesmo já tem outro encontro, fruto desse encontro de ontem, agora a fase, né, que a gente está funilando das entregas, com a Secretaria de Trânsito e 7 Rio. Então, assim, agora a gente está mais junto o tempo inteiro sobre esse assunto. Então, dado que tem uma questão bem pontual colocada, é o fórum para eu debater com eles. E só respondendo uma questão do Luiz Roberto, que ele colocou aqui, que essa questão da integração dos ônibus com o VLT já tinha sido discutido, que as escolhas dos ônibus pelo monoarticulado estariam ligadas à capacidade de carga do VLT. Não, as coisas realmente não têm correlação, tá, Luiz? A correlação que existe da solução do monoarticulado é tão somente o passageiro hora demanda no pico naquele trajeto, principalmente Transbrasil e Transoeste. O VLT foi a chegada do VLT ao sistema de BRT, ele é recente, né? Ele é dessa decisão de 2021, que é uma decisão de impacto menor na infraestrutura da cidade. Qual era a solução anterior? E eu acho importante também, dentro desse esforço, comentar isso, né? A solução, não tendo terminal Gentileza, era ele entrar com esses ônibus articulados no centro da cidade, perto da Central do Brasil. Para isso, obrigatoriamente, só tinha duas opções. Entrar com esses ônibus via Francisco Bicalho, Presidente Vargas, e fazer algum terminal na Presidente Vargas, que é uma solução um tanto quanto difícil, né? Existia uma época, uma discussão, inclusive, de fazer o retorno desses ônibus articulados atrás da Candelária. Isso ia dar um ônibus a cada 30 segundos, isso quer dizer que a gente ia ter uma parede de ônibus articulados atrás da Candelária. E a outra opção seria chegar pela Avenida Expressa no Porto, né, no Porto, e cortar por trás da Cidade do Samba e abrindo um túnel, né? Essa é uma opção cujo impacto na cidade também geraria um investimento grande, além da questão de você entrar com os ônibus articulados, 300 ônibus articulados dentro do centro da cidade. Então, o que se buscou evitar foi essa circulação desses grandes ônibus, o impacto de infraestrutura e custo também. E só complementando, Gustavo, também, pelos estudos do Transbrasil, do plano operacional, né, feitos pela SMTR, só metade um pouco menos da metade, na verdade, do fluxo de passageiros do BRT que vai migrar para o VLT. Né, você tem uma previsão aí de 130 mil passageiros dia, são 50, 60 mil para o VLT, 60 mil, mais ou menos, também para os ônibus SPPO. Né? Então, assim, na verdade, a demanda do BRT vai ser dividida entre o ônibus de linha, né, do SPPO e o VLT. Então, não são todos os passageiros do BRT que vão para o VLT. Vai absorver só a metade desse fluxo de passageiros aí. E tem muita gente querendo ir para a Zona Sul, outras regiões que o VLT não atende. Ok, obrigado, André. Thaís, a Firjan, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer pela apresentação, acho que é bem esclarecedora mesmo. E eu também compartilho da mesma preocupação que o Sérgio quanto ao transporte de carga, né? Então, sabendo dessa possível restrição de só funcionar pela via lateral da Avenida Brasil, e além disso, acho que, como não ficou muito claro ainda, a prefeitura ainda trabalha com algum tipo de restrição para o transporte de carga, vocês têm essa informação. Eu sei que é mais uma área da sede, mas, enfim, e isso está no radar de vocês, algum tipo de restrição que seja de horário, que seja de local para poder acessar, ou não? Ou vocês têm alguma informação dessa, já que já está sendo tratado? Todo mundo aqui? Não. Estou me ouvindo? Sim, pode falar. Não, está sendo tratado sim, tanto que existe essa questão. Eu confesso que eu estou bem mais ligado na questão, né, de definição de
intervalos de ônibus, VLT, obra do TIG, né, que é o que está aqui sob a nossa batuta. Mas sim, tem contagem de caminhão, é uma preocupação grande. Tem um viaduto, né, que foi recém-entregue, né, até fruto da concessão da Ecoponte, se eu não me engano, que também teve um impacto positivo nesse sentido. Mas tem sim essa preocupação. Agora, acho que se for o caso de ter um detalhamento dos portões, horários, essa coisa toda, é marcar um fórum como esse específico sobre o transporte de carga. Aí a gente envolve a SMTS, a Secretaria de Trânsito, e a 7 Rios só sobre o assunto. Eu acho que é bem válido, então, a gente poder dar seguimento nesse sentido. Isso. Específico para esse transporte. Beleza, então, muito obrigada. Ok, obrigado. O Luiz Roberto tinha levantado a mão, mas tirou a mão. Acredito que já tenha sido contemplado. Então, Eunice, é você. Obrigada, Fred. Só para complementar, eu acho que essa fala da Thaís, eu acho que é importante a gente ver, e vocês comentaram que estão tendo fóruns com a SMTR, com a 7 Rio, essa questão de restrição, né? A gente fica muito preocupado para restringir não só caminhão, mas o porquê não restringir os automóveis, né? Porque a gente vê, por exemplo, quando a gente tem ali a interseção da Rio Branco com a Presidente Vargas, a prioridade é do VLT. Então, assim, a gente tem que o tempo semafórico, ele abre para o VLT e causa uma fila, né? Então, a gente sabe que causa um tempo de viagem adicional para o fluxo geral. Então, o fato da gente ter ali também naquela região, que é uma região de gargalo, a gente ter também a prioridade ao VLT, não estou dizendo que é óbvio que tem que ter, né? A gente entende que faz parte do projeto, mas a preocupação é com a capacidade do viário e como é que vai ter esse impacto desses fluxos, né, semafóricos, enfim, de como é que vai ter essa priorização. E quanto mais carro tiver ali, mais difícil para circular, tanto os caminhões quanto os ônibus, né? E a gente tem que estar sempre pensando no coletivo. Então, assim, é muito mais uma solicitação. Se vocês tiverem acesso a esse estudo de impacto viário e puderem compartilhar, a gente agradece, mas também levar um pouquinho essa nossa preocupação para o pessoal da SET, com essa questão de priorização, porque, por exemplo, os meus ônibus que estão vindo do leste fluminense, né, da região de Niterói e tal, que vão para Francisco Bicalho, eles já não estão parando aí, né? Desde as obras, eles já estão indo por cima e tal. Então, achou-se uma solução que não é o ideal, mas é isso e pronto, não tem jeito, né? Então, assim, por que para o carro a gente também não pode tentar alguma coisa para priorizar o coletivo nessa região, né? Então, assim, é só a gente ter um pouquinho desse cuidado, porque a gente sabe que vai ser um gargalo, né? Essa questão da priorização semafórica para o VLT. E aí é só nesse sentido de priorizar tanto a carga quanto os ônibus, que eu acho que a gente pode estar falando esse mesmo discurso, né? Sim, e a esperança, Eunice, assim, a gente tem um problema, a gente tem dois problemas aí, né? A gente tem um problema que era um sistema que não operava, infelizmente, né? Que estava incompleto. A gente tem um problema de crise econômica que tira as pessoas da economia, tirando as pessoas da economia, elas param de usar o transporte, né? Infelizmente. Isso foi muito sentido, acho que o melhor exemplo que a gente teve aqui no município foi o VLT, né? Acho que vale sempre citar, antes da pandemia, vou falar isso tudo para responder, né, a sua questão. Antes da pandemia, o VLT ele atingiu 130 mil passageiros dia. E isso era mais do que o suficiente para ele operar o custo, para ele cobrir os custos operacionais do VLT, o que, do ponto de vista de qualquer transporte público, principalmente sobre trilhos, é um grande atingimento. Depois da pandemia, nunca conseguiu retornar a esse patamar. A expectativa é que o Transbrasil ajude, claro, né, porque é mais uma demanda, mas que a economia aquecendo também. E aí é o seguinte, com o sistema operando a contento, como foi lá no início do Transcarioca, a economia de tempo leve naturalmente, claro, se o transporte tiver qualidade, leve naturalmente a opção pelo BRT, por conta da economia de tempo. Então, mais do que só a gente restringir, que eu acho que já está restringindo, né? Acho que a questão de você voltar a ter a faixa seletiva, sendo multada, multa pesada,
naturalmente você está privilegiando o transporte público. Agora, ele só vai funcionar, ele só vai, né, só ele funcionando, a gente vai saber se esse transporte público ele teve uma qualidade que atraiu o usuário do automóvel, que foi o que aconteceu com o Transcarioca lá nos idos de 2014, 15 e 16. E aí, naturalmente, os veículos reduzem. Obrigada, Gustavo. É só aquela questão da gente pensar sempre na rede, né? Eu super concordo, a gente tem mais é que jogar todo mundo para o transporte público, e naquela época a gente operava o Transcarioca, a gente viu acontecer muito isso, mas é um processo, né? Então, É um assim, é só a processo. gente não começar com um passo errado, né? Para a gente não É, criar ali um engarrafamento que vão colocar a culpa no terminal, vão colocar a culpa no é, VLT, vão dizer que tem muito ônibus, que nessas horas sobra para todo mundo, né? é. Então, é só essa preocupação da gente ter o discurso e falar, olha, a restrição é necessária, enfim, e a gente aos pouquinhos, até fazer campanhas mesmo para que as pessoas migrem, né? Porque a gente precisa divulgar o trabalho. Que a Mas é gente esse caminho mesmo. Obrigada. que a gente percebe nisso aí é uma percepção, não é uma percepção, não, na verdade, isso é dado, né? Isso é dado, é medido, o comportamento ele é mensurável, né? A gente tem dois transportes que, de fato, fazem muito o cidadão instantaneamente trocar o automóvel pelo público, que é o VLT e o metrô. Esses dois, eles são aceitos imediatamente. O ônibus ele tem uma resistência maior de uma parte da sociedade em aderir. O que houve, excepcionalmente, no caso dos ônibus, e isso foi medido pela SMTR na época, quando a gente tinha o Transoeste operando né, com qualidade, no prazo normal, houve uma queda muito grande do uso do automóvel por conta da velocidade que o Transoeste te dava para chegar no metrô e, consequentemente, ao centro e zona sul. De fato, houve uma substituição muito grande de uso do modal. Então, assim, para competir, tem que oferecer um transporte rápido, bom, seguro e confortável. Aí você tira o cara do automóvel, sim. Ok, obrigado. Diogo Martins. Oi, boa tarde a todos, tudo bom? Tudo bem, Gustavo, André? Tudo bem, Diogo? A gente que já conversou tanto aqui na Firjan sobre o projeto, eu não tenho dúvida que é um projeto que será exitoso, que tem tudo para dar certo. E eu só queria fazer um esclarecimento na palavra que o Sérgio Viana deu para o André, num questionamento que ele fez do Portão 24. O Sérgio falou que não funciona mais. Não é que não funciona, ele recebe carga, ele tem entrada de veículo de carga de passageiro que vai trabalhar no Porto do Rio, só que ele deixou de ser o portão principal do porto, com a construção da Avenida Portuária, a alça que liga a Avenida Brasil até o portão 32, esse virou o principal acesso do porto. Então, não é que o portão 24 deixou de existir, de receber carga. Até porque, se eu não me engano, todos os caminhões cegonheiros eles ainda entram lá no portão 24. Mas, além disso, eu queria aproveitar para falar contigo, Gustavo. Você falou que vai ter a reunião amanhã com a SET, e eu já escutei deles falando da restrição a caminhão na pista central, realmente. E aí eu proponho a vocês a integração, mas não só a integração da CCPAR, da Secretaria Municipal de Transporte, a SET, mas também com a parte de segurança, porque o Porto do Rio, como o Sérgio falou, ele funciona 24 horas, mas funciona 24 horas no papel, porque nenhuma empresa transportadora vai retirar a carga às 3 horas da manhã do Porto do Rio, porque tem a certeza que vai ser assaltado na Avenida Brasil ou no Arco Metropolitano, independente do trajeto que faça, a questão da violência aqui no Rio de Janeiro é complicada. E com a restrição, isso daí, como não está definido ainda, eu coloco para você aqui, Gustavo, porque para que você também tenha subsídio lá na reunião amanhã das 7. Se você deixar
restringir o horário dos veículos de carga na Avenida Brasil, por exemplo, durante o dia, o Porto do Rio vai fechar, porque à noite ninguém retira a carga. Você não consegue tirar a carga da Avenida Brasil e colocar pela Dom Helder Câmara para o caminhão de carga passar ali, ainda mais que as cargas do Porto do Rio, pelo estudo que eu vi há uns 2 anos atrás, se não me engano, era o porto que tinha o maior valor agregado de carga dos portos do Brasil. Então, ele não é um porto que carrega muito, mas é um porto de extrema qualidade. Então, você restringir essa saída de carga dele é complicado, realmente. É só esses pontos que eu queria colocar como sugestão para você levar amanhã lá para a reunião da SET, mas eu tenho certeza que esse é um projeto que já deu certo. Obrigado. Obrigado, Diogo. Alguma consideração, Gustavo? Tá mudo, Gustavo. Tá mudo. Está sem áudio. Não, acho que é perfeita a colocação do Diogo. A gente tem como é que se diz, um braço também, né, vamos dizer assim, limitado dentro dessa questão da segurança pública, né, que passa aí também por uma questão de tratamento de inteligência, principalmente nesse negócio do roubo de carga, como já se provou aí recentemente. Mas também é uma condição de contorno que a gente não pode dizer que não existe. É o que ele falou, assim, eu não posso pegar o caminhão e jogar na Dom Helder Câmara, porque, de fato, provavelmente vai voltar pouca coisa. Então, assim, agradeço, de fato, o subsídio, e a gente que é a prefeitura da cidade, né, Diogo, a gente não releva essas condições de contorno que a gente tem, né? São coisas que a gente preza, né? Essa questão do conforto do passageiro sempre é o norte, isso é o norte, não tem, sim, transporte público não tem jeito, a gente está o tempo inteiro em projetos de transporte discutindo a questão do conforto do passageiro, isso é fato. Premissa 1, distância entre as estações, distância que o cara vai andar até a estação, que distâncias são essas, distância das estações do VLT, isso é sempre premissa, e eventualmente até desapropriações, se é o caso, a gente faz em função dessa questão do transporte, do conforto do passageiro, mas a gente não releva essa questão dessa condição de contorno que a gente tem, não. Ok, Gustavo. Mais alguém? Mais alguma fala? Alguma colocação? André? Sérgio, mais alguma coisa? Só para agradecer aí o Diogo, né, dele ter retificado aí algumas informações, porque realmente o portão 24, eu não falei que ele estava totalmente fechado, eu falei que ele estava para carga, né, o caminhão, e ele realmente ratificou essa posição aí. E também, mais uma vez, colocar aí a FETranscarga à disposição para a gente desenvolver um trabalho aí a quatro mãos, com o objetivo de colaborar, porque o problema, Gustavo, que a mercadoria, né, a carga, ela não tem voz. Então, o passageiro ele reclama e aí os órgãos competentes têm que tomar as decisões. A carga ela não reclama, então a gente tem que trabalhar pautado aí nas estatísticas, nas dificuldades que a gente tem, para que o porto cresça e não reduza, como o Diogo falou, porque se fizer a restrição do caminhão, tranca o cadeado lá do portão do porto e acabou. E hoje o porto deve ser a terceira arrecadação de ICMS e também dá uma arrecadação aí de ISS para a prefeitura com valores razoáveis, né? Então, a gente tem que preservar o porto. Foram investimentos muito altos dos operadores portuários, lá em 2016, 17, 18, e que o investimento não teve o retorno ainda, porque veio a crise, veio a pandemia. Então, a gente precisa voltar ao crescimento, que já estamos, né, voltando,
porque lá atrás, antes da crise, não foi nem da pandemia, a gente tinha 2.000 caminhões diários no porto. Então, hoje a gente já está numa média aí 1.300, 1.400. Então, a gente está retornando a patamares aí antes da crise. Então, eu acho que a tendência é o crescimento, o Rio de Janeiro atrair mais serviço, mais importação, mais exportação, para que a cidade e o Estado ganhem com isso, né? Então, a gente está à A disposição única. aí para realizar É um isso aí, trabalho em todas as conjunto. concessões, é isso aí, a Porto é uma delas, né? Todas as concessões, elas são, com as quais a gente lida, elas são trabalhosas, elas são adaptar, concessões de longo prazo, em que a gente vai ter que ir aprendendo e vai adaptando. A única concessão aqui que o cliente não volta para reclamar que a gente tem é a do cemitério, até a da carga reclama, mas o cemitério reclama não, mas é a única. Com certeza. Com certeza, Gustavo. Bom, mais alguma coisa, mais alguma colocação? Só agradecer mesmo, Fred, a disponibilidade aí do André e do Gustavo. E, se possível, eles enviarem esses materiais todos, eu acho que também contribui para a gente estudar um pouquinho, né? E sempre nos colocar à disposição aí para o que precisar, que acho que é isso, né? A gente tentar fazer aí desse projeto um grande sucesso. Obrigada a todos aí. Muito Eurice. obrigado. Gustavo, a Eurice acabou de falar e eu vou aproveitar. Se você puder mandar, você e o André, esse material pelo e-mail do fórum, a gente coloca para todos da Câmara. E, mais uma vez, a importância de nós termos esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão, e abre-se um canal, tá, Gustavo? Qualquer coisa qualquer questionamento que a gente tenha, eu vou me dirigir direto a você e ao André, né? Fazer uma linha direta aí para que a gente possa conversar e tentar solucionar algum tipo de questão, se você me permitir, óbvio. Vamos nessa. Né? E a Andréia, que trabalha aqui comigo, tem o e-mail do fórum, tá? Que ela fez a marcação, então assim, é só encaminhar aqui para a Andréia, que a Andréia passa para a turma. Excelente. Sem mistério. Então, mais alguém quer falar alguma coisa, alguma consideração final? Boa tarde. Aline? Isso, eu represento o Aline. CREA. Eu agradeço, tá, a participação no fórum. Hoje foi bastante explicativo, deu a entender bastante, foram pontuados bastante fatores, né, sobre a questão viária, e agradeço a participação. Tá, ok? Uma boa tarde a todos. Obrigado, Aline. Bom, se não há mais nenhum comentário, eu vou agradecer ao Gustavo, ao André. Eu acho que o Luiz não pôde. O Luiz, que estava também vinha da CCPAR, eu acho que não conseguiu entrar, talvez. O Luiz está com um probleminha de saúde, está se recuperando. Então, melhoras para ele. E gostaria de Obrigado. agradecer, Gustavo e André, pela participação de vocês, né? E deixar esse canal aberto. E qualquer colaboração que vocês precisem de qualquer dessas instituições que estão presentes aqui no fórum, tenho certeza que é só chamar que elas estarão presentes. Nosso intuito do fórum sempre é ajudar, sempre é somar, porque eu acho que somando a gente consegue chegar e ter um objetivo bem delineado e alcançar esse objetivo, né? Então, temos aqui parceiros maravilhosos e que não vão fugir de uma chamada, se caso seja necessário, tá? Então, a linha está aberta. O que você quiser, estamos aqui. Muitíssimo obrigado, senhores. Obrigado pelo convite. Sempre que eu for convocado, enfim, às vezes a gente tem algumas remarcações por causa de agenda, essas coisas, mas é sempre bom. Eu estive lá também, lá na CRJ, com o fórum, né, com o pessoal, com especialistas do tema, então é sempre bom porque é um debate mais aprofundado, né? Não é uma coisa muito, às vezes, num formato de muito amplo, de muitas discussões, ou muita gente, né? Como às vezes uma audiência pública, né? Aqui é uma coisa mais focada, por exemplo, a gente já sai aí com a encomenda do Sérgio mais definida. Para a gente é valioso, enfim, a gente quer que funcione bem. A gente quer que funcione bem. Isso aí. Esse é o esforço. Por isso que a gente deixa de dormir, mas é para funcionar legal. É isso aí. Então, agradeço a todos a presença. Muito obrigado. Excelente reunião. Creio que tenhamos
alcançado nossos objetivos e vamos para frente. Se eu não os vê-los mais, um bom final de ano, que já estamos chegando pertinho dele, né? Mas o pessoal da Câmara Setorial, com certeza, então vamos nos ver mais uma vez. Eu acho que Gustavo, um ainda grande abraço, André, um vai ser grande intenso. abraço. Um abração, gente. Muito obrigado. Ah, obrigada. Abraço a Um todos. abraço a Um todos. abraço a todos aí. Obrigado. Só um abraço. Obrigada, pessoal. Boa tarde.